Graças a Deus estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Hoje, encerrando aqui mais um trimestre, né? Primeiro trimestre de 2024. Estudamos aí o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, esse foi o tema desse trimestre, né? E hoje a lição de número 13, a última lição, onde estudamos aí 13 lição, 12, né? E com essa 13, né? Tudo importante, bem importante mesmo para nós. Que Deus venha abençoar grandemente aí os nossos comentaristas, não só esse, mas outros também da CPAD, né? Sim. Que tem nos ajudado bastante. Então, nós estamos aí encerrando aqui nessa lição de número 13, 31 de março de 2024. O assunto da lição, o poder de Deus na missão da igreja. Então, nós temos uma missão, mas precisa de uma capacitação, precisa de um combustível, né? A gente vai falar sobre isso aí, que não é somente você assumir aí uma profissão, mas tem que comer, né? Para fazer, tem que ter o combustível, a saúde, um bocado de coisa aí. E não é somente essa missão, vai fazer e você ir de qualquer jeito, né? Então é isso aí que nós vamos estudar nessa lição. É exatamente a necessidade que tem do poder de Deus para nós cumprir essa missão que queremos fazer, mas precisa de exatamente desse poder de Deus, porque a obra é de Deus, né? Então, a gente tem que ver isso aqui. Então, veja, texto áureo. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Isso aqui é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, né? Dizendo ali para os discípulos, isso ele já ressuscitado, né? Quando ele deu essa ordem, aí, mas ele falou que tinha que receber essa virtude do Espírito, né? Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então, aqui está bem claro. Não tem capacidade de cumprir. Ou seja, humanamente falando, você não faz obra de Deus. É isso aí. Só com o corpo, com os membros nossos, mas sem a ação do Espírito. Né? Isso aqui dá de, assim, ilustrar, mais ou menos, como que seja uma máquina, né? Uma máquina pode ser nova como for e capaz como for, com grandes capacidades de trabalho, mas sem combustível ela não é nada, não serve de coisa nenhuma. Se não existisse o petróleo para ela queimar, ela não sai do lugar, não serve de nada, né? Então, da mesma forma, nós somos uma máquina que Deus usa, uma ferramenta. Então, por isso, eu preciso buscar nele esse poder, que é exatamente o combustível, para movimentar, fazer a missão. A máquina está lá para fazer a missão dela lá. Quebrar pedra, fazer coisa, carregar pedra, tudo. Agora, só carrega se tiver combustível, né? Então, do mesmo jeito somos nós, tem essa capacidade. Deus nos dá, nos capacita, nos reveste. E isso agora tem uma diferença aí que é só se nós quisermos, né? Até se a gente for comparar com a máquina também, da mesma forma. Tem que ter alguém que queira fazer o serviço, que tem que movimentar ela, né? Tem que ter também esse combustível e tudo, a máquina e tudo, mas tem que ter a vontade de fazer o trabalho, né? Seja
natural mesmo. Do mesmo jeito é aqui, eu posso me disponibilizar, mas quem vai me capacitar mesmo é o Senhor. Então, por isso, muita gente faz serviço, trabalha assim na obra de Deus e parece até que não tem resultado, não cresce. Se cresce, cresce de forma sem unção, porque ele não usa, ele não permite ser usado por Deus, ele faz pelo conhecimento humano mesmo, né? Que é o caso dos judeus na época, né, de Jesus, né? Graças a Deus, é um privilégio, né? Termos iniciado e agora já no final desse trimestre, finalizando já bem no finalzinho também do mês, domingo de Páscoa. Desejamos uma boa Páscoa a todos os nossos ouvintes, telespectadores. E a Páscoa é um momento histórico para a igreja, porque nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Todos morreram, né, na história. Grandes homens, filósofos, historiadores, pensadores, religiosos. A gente sabe que todos morreram, né? A morte é para todos, mas Jesus tem um diferencial, porque ele morreu e ressuscitou, e essa ressurreição é que nos garante a vida em Cristo, a vida eterna. Isso aí é a nossa Páscoa, né? Essa é a nossa verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa. Comemorar a ressurreição de Jesus, a vitória sobre o túmulo. Ele não está mais aqui, ressuscitou, foi a mensagem que o anjo passou para aquelas mulheres que estavam entristecidas com a morte de Jesus. Então, é um privilégio podermos servir a esse Deus manifesto na terra, que Jesus se manifestou em pessoa, veio, viveu e cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão e morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deixou agora essa incumbência para a igreja. E nós estamos já finalizando esse trimestre, estudando sobre essa missão, sobre esse propósito da igreja, e como nós estudamos durante a lição toda, né, que nós fazemos parte desse corpo, a igreja é um corpo e nós somos membros desse corpo, então nós temos participação nessa missão, nessa obra. Tanto no coletivo, quando nos reunimos na igreja, às vezes nós lideramos algum departamento, cumprimos de alguma forma, às vezes através de um cargo, a nossa missão, mas ela não é somente coletiva, ela não é somente ali, naquela comunidade onde nós estamos inseridos. Nós também temos a nossa responsabilidade pessoal, individual, na nossa rotina diária. Então, quando fala do poder de Deus na missão da igreja, aí a gente pode individualizar isso, o poder de Deus na minha missão, no meu propósito de vida, que na realidade esse é o papel do Espírito Santo, nos favorecer com essa graça, nos trazer essa habilidade, essa capacidade de desempenharmos essa vocação para a glória do nome do Senhor e para o crescimento, né? Para se ampliar a pregação do Evangelho, né? Porque as pessoas elas só poderão ouvir se houver quem pregue. Então, para mim pregar, eu preciso dessa unção. Então, essa lição ela é muito importante. E Jesus vai nos ensinar que Ele mesmo se revestiu desse poder, recebeu esse poder, para depois manifestar esse poder na vida das pessoas, através do seu ministério. E não é diferente com a nossa vida. Eu preciso aceitar Jesus, e essa manifestação ela vem aqui, segundo o textuário, por meio do recebimento desse batismo no Espírito Santo, né, que é uma manifestação de poder que não ocorre apenas naquele momento, mas isso vai ser nutrido diariamente. Eu posso manifestar isso diariamente, né? Isso vem também através do falar em língua, através dos dons. É uma capacidade ampla e manifestações diferentes, né? Porque 9 dons, e é claro que a gente não... Acredito que poucas pessoas têm esse privilégio de portar todos esses dons, mas pelo menos um, nós temos esse privilégio, né? E se não temos, precisamos buscar. E isso é maravilhoso. Pois é.
Então, como foi falado de Páscoa, o Velho Testamento era o cordeiro, né? Que as famílias matavam e imolavam ali e comia, assado, né? E depois, no Novo Testamento, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Cristo, né? Então, veja aí. Aí, com relação aqui ao Espírito Santo, né? O crente, na verdade, como a obra é espiritual, o reino de Deus é espiritual, você não consegue agir no natural, no sentido de pegar um machado e fazer lá um serviço ou uma máquina mesmo, dessa visível, e você vai fazer espiritualmente. Essa força, esse poder, essa capacitação é espiritualmente. Então não é visível, não é uma força que eu pego uma coisa natural e levanto lá, não. É uma força que vem do Senhor, uma capacitação com um poder contra o mal. Que você salva as pessoas, você mexe com a alma e o espírito da pessoa, que são eternos. Né? Isso aí. Então isso é para salvar essas pessoas, para pegar o caminho correto. Então ele dá essa universidade do espírito com o treinamento todo, que é você fisicamente, você tem que fazer física para poder você criar força, né? E comer e tudo. Então, da mesma forma, o pão da vida, a água da vida, que é a palavra de Deus, e é tudo invisível, no sentido, né, mais literal. Então, você se capacita nisso aí. O Espírito te dá força, poder, visão, entendimento, alegria, tudo, né? Para você enxergar isso, esse trabalho, como eu vou fazer. Por isso que eu falei na vocação. É aquilo que você gosta de fazer. Então, você não vai para a universidade para fazer uma coisa que você não quer fazer. Não, você vai para a universidade, para uma universidade te capacitar naquilo que você quer fazer. Aí, dentro da obra de Deus, tem para todo mundo, né? E sobra um pouco ainda, né? Quer dizer, aí você vai na sua vocação. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Veja a sua vocação. Que não são muitos sábios, segundo a carne, nem os poderosos e os nobres que são chamados. Ou seja, que não é os nobres, não é os poderosos, não é os sábios, que vão dar ouvido a essa coisa espiritual. Eles ficam no natural, porque eles são sábios, no sentido humano. Poderoso, nobre. Ele vai se meter com esse negócio aqui que não tem visão, não se interessa por isso. Então é isso aí. Na lição nossa aqui fala que Jesus, ele não está atrás daqueles capacitados de pessoa, é pessoa simples. Simplicidade não significa você ter as coisas ou não ter sabedoria humana ou não ter. Né? Tanto faz quanto tanto fez. Agora é aquela coisa, cada um na sua vocação. É claro que tem gente que, se ele sentar aqui onde eu estou aqui, ele vai falar numa linguagem técnica, porque ele estudou aquilo, ele tem vocação por aquilo. Acho que a vocação é a coisa mais assim, que se destaca na vida de uma pessoa, porque você gosta daquilo. Eu não gosto disso, eu gosto de falar de arrancar toco, plantar mandioca, subir nos pés de açaí, esse negócio bem caboclo, bem do mato mesmo. Então nunca eu vou correr para esse lado técnico. Essas palavras minhas, vai ser sempre arrancar mandioca, fazer farinha, esse negócio aqui. Então é mais uma linguagem acabocada da mata mesmo. E eu faço questão de ser assim mesmo. Porque então, quer dizer, mas tem outros que não, e eu tenho que respeitar isso. Tem os doutores, as pessoas que gostam de teologia, que gostam de falar tecnicamente, numa linguagem culta, né? E aí, tudo bem, já fala com aqueles outros. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que ao judeu ele falava como judeu, isso aí você fala. Então ele chegava com um rei, ele falava como na linguagem do reino lá, na linguagem daqueles cultos ali. Quando ele chegava no meio daquele gentiozinho, no meio do mato lá, ele se transformava, tipo camaleão, né? Então assim, né? Todos são alcançados, né? É porque ele foi chamado para isso mesmo, para os três ali, judeu, reis
gentios, começando pelos gentios. Jesus falou, ele é um vaso escolhido para levar minha palavra aos gentios. Ele começou por eles. Fora de Israel. Aí aos reis e aos israelitas também, aos judeus. Então, assim, aí o Espírito vai te capacitar, não pode te capacitar numa coisa que você não sabe. E você nem quer, não gosta de estudar sobre aquilo. Aí, não, então pega a tua vocação, pois Deus vai te achar o teu lugarzinho lá. É uma empresa que tem vaga para todo mundo, o reino do céu. Tem vaga para tudo. Então, não é porque eu não sei falar que eu não vou trabalhar no reino. Mas se trabalha, não é não? Exatamente. Então, é capacitado conforme o que você quer fazer, né? E quando Jesus Cristo nos chama, ele já tem uma missão para cada um de nós. Então, nós precisamos identificar isso, porque ele é quem nos ajuda a desenvolver isso com muita habilidade, com muita competência, porque o propósito disso tudo é alcançar outras pessoas, é salvar outras pessoas. Primeiro, alcançar aqueles que estão fora, né? E segundo, edificar aqueles que estão dentro que eu falo da igreja, né? Então, o propósito de Deus, nesse sentido de nos usar a partir da nossa permissão, é para que outras pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento da palavra. E assim como os que estão dentro têm variedades, também. Como eu acabei de falar aqui, os que estão fora têm também. Também. Quer dizer, tem gente que não vai gostar da minha linguagem. Ele pode até entender, mas esse cara é bestado, não sabe nem falar. E outros vai dizer, rapaz, fala igual eu. Exatamente. Assim, aí quer dizer, mas aí o Espírito está trabalhando. Aí vem outro e fala numa linguagem e aquele lá, poxa, eu gostei, rapaz. É assim. Quer dizer, então é dessa forma, né? E as ações também, né? Que fala mais do que até a própria palavra. O mais importante disso tudo é que sejamos nós mesmos, em essência, porque nós temos a nossa originalidade, não podemos fazer diferente disso, porque senão não vai permanecer. A partir da hora que eu fico imitando A, imitando B, eu não vou conseguir me sustentar, mas se eu uso aquilo que Deus me deu, vai ter um proveito, sem dúvida, vai alcançar aqueles que vão entender a linguagem. Você vê que João Batista, que introduziu ali Jesus, e Jesus também tinha uma linguagem simples, né, para todos entenderem. Ele dizia bem explicadinho, conforme a pecuária, conforme a agricultura ali, que todo mundo conhecia, né, aquela linguagem. Né? E o João Batista disse a importância aqui que você falou agora. O importante é que ele cresça quando vier entregar Jesus para ele. Que ele já está tomando teu ministério, já está invadindo tua área. Ele disse, não, o importante é que ele cresça e que eu diminua, não vale nada. Ele é o rei, eu sou quem? Depende dele. Todos nós recebemos da sua plenitude, ele disse. Sim. Recebemos da sua plenitude, porque ele é pleno, completo. Eu sou nada, uma faísquinha, um negócio, uma pequena pedra no meio dessa história toda. Então é isso aí, a importância é essa que você diz, da essência. De você ir fazer a obra de Deus. E não a minha obra, ou a obra do patrão meu. Não, a obra de Deus aqui. Então você aprender a separar isso. Não, obra de Deus, obra de Deus. Obra de homem é de homem. E quando você honra de Deus, você é honrado na do homem. Pode ficar certo, né? Então, Deus, ele te capacita tanto para fazer a obra dele, quanto fazer a tua também. Mas, desde que tu priorize a dele, é assim. Então, é muito importante isso, a gente saber disso, para separar, para que o homem não misture as coisas, entendeu? Porque quando você mistura, Deus sai. Fica só você lá. Aí não tem resultado. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Não, eu estou plantando uma semente de Deus. Eu estou regando com a água de Deus. Aí existe o crescimento de Deus. Mas se eu vou, a minha própria semente, as minhas próprias palavras, os meus interesses, não funciona. Não tem Deus lá para dar crescimento. Vai crescer homem lá.
coisa de homem terreno que amanhã se acaba. Exatamente. Vamos para os objetivos da lição. São 3 objetivos correspondentes a cada tópico da lição. Primeiro objetivo, refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, né? Falar sobre a pessoa do Espírito Santo, isso é uma doutrina bíblica. Ensino bíblico. O segundo objetivo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja, Maravilhoso isso. Mas Terceiro objetivo, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Pois é, o combustível, é o que desenvolve mesmo a obra missionária. E a sua igreja, quem não tem o Espírito não é igreja, simplesmente isso. Ele pensa que é, mas ele está falando, o eco dele só é na terra mesmo. Não existe nada para o céu, tá entendendo? Então a igreja é do Senhor, acabou. Para as nossas atitudes serem recebidas por Deus, que é o Deus Santo que está nos céus, precisamos do poder do céu para executar isso. Que é exatamente a construção no reino é de Deus, o reino. Então os materiais são de Deus. Essa construção. Não tem como você colocar de homem lá, não fica lá. E o Espírito Santo, ele é o poder do alto, aquele que nos reveste com poder não da terra, do alto, do céu. Aí a gente tem que aprender isso aqui, exatamente dessa dependência de você dizer assim, quando você... Aqui nesse programa, você não enfiar coisa tua no meio dessa história, não vai funcionar. Não, nós estamos aqui falando de Deus, a obra é dele. Então eu estou sendo um servo dele agora, estou trabalhando para Deus agora. Eu não posso trabalhar para Deus e para mim ao mesmo tempo. Ou é para você ou para Deus. Então se eu vou para a igreja, eu sempre digo isso, a gente vem para uma igreja, é para fazer a obra de Deus, cultuar o Senhor, dar glória a Ele, aprender dele, se movimentar nele, se abastecer dele, que é exatamente o que nós estamos falando, se alimentar de Deus. Aí às vezes a pessoa vai para a igreja e vai ficar no natural olhando para uma coisa, olha mais para os erros do que para as coisas que vai lhes capacitar, lhe alimentar para o bem. Então é isso aí que a gente tem que aprender bem, né? Para se tornar essa igreja, para ajudar a ser um membro que vai construir, ajudar a construir mesmo o corpo de Cristo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 12, né? Que é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E diz lá. Então, trabalhar de verdade, não ficar só atrapalhando os outros. Porque, sabe aquele lá do João 15, lá, aquele que não dá fruto e corta e joga fora? Sim. É esse que atrapalha. Ele não dá fruto e ainda fica lá atrapalhando. Porque ele está fazendo sombra porque dá fruto, ele está ali. Está mamando lá a seiva, que vem das raízes da árvore. Mamando lá, ele não está fazendo nada. Sai do meio aí. Quer dizer, é o joio, né, que Jesus falou, né? Então tem pessoa que, em vez de trabalhar na obra, eu estou trabalhando lá, ele ainda está metendo o pé no meio para mim quebrar a venta lá no chão. Ou de alguma forma eu me atrapalhar, né? Colocando embaraço, em vez de me ajudar. Então esse é o joio, esse é o galho lá da videira verdadeira que dá trabalho. Aí ó. Jesus mesmo disse que ele é a videira e nós somos os galhos. Se nós estivermos nele, ele vai limpar. E exatamente. Se não estivermos ligados, ele vai cortar. E esse estiver nele, não é porque é engraçadinho, né? Esse que estiver nele, exatamente essa sinceridade, essa disponibilidade, né? De você se desligar do homem natural. Não, agora eu estou com Jesus, eu estou ligado na videira agora. Aí ele vai te alimentar, né? Você vai dar fruto, o que ele dá fruto? É fazer exatamente o que ele está mandando. Dizer para as pessoas, você dá glória a ele, e você, em vez de secar, dar fome, você faz se encher.
que vai ser esse falado aqui sobre se encher do Espírito. Tem o caráter, exatamente essa limpeza. Vai falar em dois aspectos aí, desse encher, o que significa. Ser cheio, né? É isso mesmo. Então, ser cheio, às vezes, não é você sair pulando, não. E, às vezes, até precisa, né? Mas é no sentido de você aparecer. Rapaz, o cabo tá crente, rapaz. Pela atitude tua, uma conversa, uma pregação, ou maneira de tu as tuas mudanças na tua vida, mudar, né? Então, é isso aí que é ser cheio. Então, não está entrando outra coisa em mim, não tem lugar para mundo em mim. Eu estou cheio, não cabe mais. Negócio de vaidade mundana, como dizer. Então, ser cheio tem esse lado também aí. Vamos... Leitura bíblica em classe. Acho que eu troquei as posição, mas não vai alterar nada, né? Não, já disse, está certo. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Esse é a leitura bíblica em classe. Sim. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nirge, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui exatamente. Se inicia a jornada missionária, né? E direcionada pelo Espírito Santo. Exatamente. Não é só uma decisão humana, tá entendendo? Não é só fazer a coisa certa, é ter a direção de Deus. Porque Deus está vendo já lá. Mas o homem tem a decisão de mudar isso. Porque a obra quem faz é o homem, capacitado pelo Espírito. Mas se eu não vou lá para escutar o Espírito, ele me dizer para onde é. Paulo sempre dizia, guiado pelo Espírito, eu vou fazer tal. Assim. Então, não é você. Você quer uma coisa, mas você não sabe o resultado dessa coisa lá. Mas Deus sabe. Deus já para onde Ele quer naquele momento, o que deve ser dito. Por isso a gente usa a palavra e às vezes nem é de coração, e nem entendendo o que está dizendo, mas sempre a gente usa nos cultos, diz, Senhor, fala o que o Senhor quer, não o que nós queremos ouvir. Sim. Ou faz também, né? Dá de dizer, ou faz o que o Senhor quer, né? Porque tem a obra de libertação, aquela coisa toda, né? Operação. Que é tudo no invisível, às vezes, que a gente nem vê, às vezes, uma manifestação de demônio, espírito, assim, mas aconteceu no mundo espiritual, né? Então, tem a palavra de orientação, de edificação, de exortação, mas não é só isso, tem a obra que operou na vida das pessoas, abasteceu, encheu as pessoas do Espírito, ali, está trabalhando ali. Se verdadeiramente está sendo feito nessa direção. Você que foi para receber, para escutar, e você que foi para dizer. Sim. Então, mais até porque foi dizer que ele se entregar bem. Não, Senhor, fala o que o Senhor quer. Eu não sou eu, estou aqui como servo para trabalhar. Então, é isso aí que tem que ser bem espontâneo, assim, né? Sim. Bem autêntico, né? Diante de Deus. Tal como os discípulos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprirmos a grande comissão, né? Então, a mesma incumbência que os discípulos receberam de Cristo é a mesma que nós recebemos. E da forma como eles executaram também, nós precisamos desempenhar isso muito bem, a partir de uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito mesmo. Isso é importante. É uma comissão, ou seja, uma missão para você fazer, mas tem uma vontade de Deus nisso aí tudo, né? Que se você der lugar, vai sair,
vai produzir. Mas se não, não produz nada. Isso. Você fez e não teve resultado, né? Sim. Aquela coisa de você plantar e não nasceu uma semente. Plantou na roça, trabalhou, mas não produziu nada. Então, se você faz na direção de Deus, aí sim, aí nasce, né? Exatamente. Vamos para a introdução. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Exatamente. Indiscutivelmente, a igreja não pode andar alheia a essa manifestação, a essa graça, a essa revelação e a esse poder do alto. É porque tudo vem dele, né? Paulo, quando ele diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, assim, você não consegue arrependimento, você não consegue reconhecimento. Temer a Deus e obedecer a Deus, ter prazer nas palavras de Deus, se não for pelo Espírito, não tem como. Cultuar a Deus, você pode ir para a igreja, eu estou falando cultuar a Deus, culto mesmo, com reverência, da maneira que é para ser, racional. Se não for pelo Espírito, não faz. Então, tudo que você vai fazer, vai produzir no reino, tem que ser pelo Espírito. Se não for, você não consegue. Então, é por isso que Paulo ele dá muito ênfase nessa questão. Ele nos revelou pelo seu Espírito, né? Que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí ele diz, quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também como saber as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é que faz essa ligação para mim ver o reino, entrar no reino, trabalhar no reino, ser orientado dentro desse trabalho. É o Espírito que é o encarregado, é como ele seja o supervisor, o chefe. Ele que diz, faz assim, e você faz coisa que depois você diz, como foi que eu fiz isso? Porque foi pelo Espírito de Deus. Da mesma forma, se você se entregar ao diabo, irmão, assim para macumba mesmo, você faz coisa que depois o pessoal vai dizer, não, mas eu não fiz isso, não. Fez, sim. Sai do sentido até. E fica possesso de demônio. Então, o mundo espiritual. Agora nós precisamos buscar do lado certo, orientado pela Bíblia, então é o Espírito de Deus. Né? Que trabalha. Você vê que o apóstolo Pedro ele foi usado pelo Espírito de Deus, vai dizer que Jesus era filho de Deus. Na mesma hora o espírito do diabo entrou nele, um demônio, e disse que para Jesus não fazer aquilo, não se entregar à morte, para não salvar nós. Ele disse, é para trás de mim, Satanás, quer dizer. Então, Pedro ali achando que estava um bambambam, mas já era o inimigo usando ele. Então, é uma coisa assim. Você pode estar em cima de um púlpito e o diabo te usando. Mas, se você der lugar. Mas se você tiver, né, buscar ser cheio mesmo dele, não tem lugar para demônio, não. Vamos para o primeiro tópico. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O primeiro subtópico, o ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, porque ambos foram escritos por Lucas, né? Ambos escritos pelo evangelista Lucas revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para serem testemunho do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto.
Lucas 24 e 49. É a nossa palavra-chave, revestimento. Sim. Mas assim, aí você vê que quando Jesus foi batizado, ele mudou totalmente. Não que não tivesse poder, porque ele era o próprio Deus, mas para ser como os homens, que a Bíblia mesmo diz que ele em tudo foi igual aos seus irmãos. Ele veio como um homem, ele não veio como um Deus, não. Ele veio para vencer o pecado na carne, literalmente como um homem. Então ali ele, apesar da sabedoria, ele tinha sabedoria além, né? Ensinava os doutores com 12 anos, agora tira a ideia assim do que ele ensinava os outros durante o resto desses anos aí. Ele com 12 anos já ensinava os doutores. Então, mas aí a coisa não era a obra de Deus. Quem estava ensinando lá era João Batista, vai lá. E ele estava ali na dele, quieto. Mas quando ele foi batizado pelo João Batista, ele saiu, ele se ajoelhou e foi orar, o Espírito veio sobre ele em forma de pomba. Ali ele tomou conta dele. Aí veio o poder. Aí veio revestimento de poder. Ele foi logo levado para ser tentado logo, no deserto. Dali, ele saiu, escolheu os seus discípulos e começou o milagre. E aquele poder, falar com ousadia, de maneira que os cabas temiam, né? Então você vê isso aí. Poder de Deus, poder do Espírito, é isso aqui. Não adianta um homem ter conhecimento. Jesus não tinha, não, antes. Tinha, mas não tinha aquele... quem falava com ousadia mesmo era o precursor dele lá, o cheio do Espírito de Deus no deserto. E depois o próprio Jesus diz, vocês foram ver o quê no deserto? Um homem todo vestidinho, bonitinho, uma vara sacudida pelo vento? Não, foram lá ouvir a palavra, dada pelo Espírito, né? Então esse poder aqui, a gente precisa disso, não é só conhecimento. Você, cara cheio de conhecimento da Bíblia, aí vai para cima de um púlpito, não tem ação, não. Não tem aquele poder de transmitir exatamente essa libertação, né, para as pessoas, né? Então não tem a outorga de Deus. Porque a Bíblia por si mesmo, só as letras aqui, não vale nada, não. O que vale é a obediência aqui. Quando você obedece, aí você se abasteceu, você se alimentou do pão da vida. Então não é somente enxergar com o olho as letras, não adianta nada. Segundo subtópico, enchimento do Espírito como experiência necessária. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, fala sobre a experiência lá do batismo que você acabou de falar. É. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Que ele mesmo declara que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. E a pessoa tem que dizer bem, deixar bem claro aqui, que às vezes a gente passa assim, né? Espiritualmente. E assim até a palavra mesmo, sobre mim, sobre. Eu estou sob, eu estou por baixo, sim. O Espírito está... O poder é dele, não meu. Ele está acima de mim. É isso aí. Vou deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente até confunde o negócio de sob e sobre. Então é sobre mim. Eu sou dominado pelo Espírito. Eu não mando em nada. É isso aí. É como que ele diga assim, dessa forma, né? É. E me ungiu para evangelizar os pobres. Quem é pobre? É quem aceita a palavra. Ah, eu preciso, eu quero. Pobre. Isso aí não é porque tem dinheiro ou não tem, não. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. São aqueles que realmente necessitam. Eu preciso, eu necessito da salvação. É isso aí. A dar vista aos cegos. Aqueles que não conseguem ver essa luz. A luz que vem através... Salvação, o rei. Através da revelação da palavra. Apregou a liberdade aos cativos. E literalmente ele fez no sentido natural também. Natural, mas sentido, né? Espiritualmente, primeiro a alma. O mais fácil é o natural. Primeiro a alma e depois ele cura o corpo, restaura. Mas a alma estando apta para uma verdadeira comunhão com Deus, isso aí já é o maior milagre. Lucas 3, no 21 e 22, né?
Lucas Não. 3, 21, 22 fala sobre a Sim. experiência do batismo, quando Jesus Assim, desce é o às 4, 18, 19. 19. É. E dependeu dele para exercer o ministério. Jesus dependeu do Espírito Santo para Exatamente, exercer o seu sobre, ministério. Exatamente. Está em Lucas capítulo 5, versículo 17, Mateus capítulo 12, versículo 28. Se Jesus dependeu, agora imagine É nós. isso que eu estou dizendo. Ser... Porque ele veio como homem e tudo e deu essa demonstração. Olha, eu vou ficar aqui, mas quando o Espírito descer sobre a minha vida, vocês vão ver. Aí eu vou fazer a obra de Deus. É isso aí, ele trabalhando e fazendo uns tamburetes, uns negócios, né? Mas quando eu me entregar para começar a ser pastor, para pregar aqui, um evangelista, aí vocês vão ver. Foi o que aconteceu. Largou de trabalhar de carpintaria e agora eu vou pregar. Aí o Espírito desceu sobre aí, pronto. Aí ele foi cheio do Espírito. Então, é uma demonstração mesmo para você entender que não adianta você fugir disso aí. O próprio Jesus. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida deste mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não uma opção. Não é algo que eu simplesmente escolho ter, não, é necessário. Aí a questão de eu ter a evidência do batismo, que não é vestimenta. A pessoa tem que entender. Quando de revestir, acho que é a segunda vez, né? Eu entendo assim. Eu estou vestido, aí eu vou me revestir. Se vestiu com a salvação, né? Porque a experiência do batismo... Você já tem o dom do Espírito normal ali. Já recebeu através... Ou seja, você é ajudante na empresa. Aí, mas você precisa se capacitar para ser um profissional. É mais ou menos desse jeito. Porque essa salvação, ela precisa chegar antes. É o primeiro passo. Exatamente. Depois que você se reveste, né? Eu entendo que as vestes são as vestes da salvação. Mas porque isso já me tira toda a veste velha que Jesus... você quando aceita Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, né? Uhum. Então, mas agora o batismo, a promessa do batismo, que é o revestimento, é uma capacitação. Você entrou, como que você serviu o exército, mas não quer seguir carreira. Tá entendendo? Sim. Aí não, mas o revestimento é seguir carreira. Então você vai passar por uns treinamentos mais fortes. Então você vai receber umas armas. E você vai recebendo autoridade e armas para você mexer com isso aí, entendeu? Então é como que seja dessa forma. É o exército de Cristo que vai sendo capacitado. Eu entendo dessa forma. Que isso não é ideia nossa, mas está citando já na aí, referência como lá você falou dos 9 dons. Sim. Se eu buscar, eu recebo um. Aí, como eu dei conta daquele e está sobrando tempo, vontade, que é vocação, aí Deus outro. Aí eu busquei, dei conta dos 2 e estou doidão mesmo por Jesus. Aí outro mais, e vai como Paulo. Ele se entregou tanto, ele recebeu os 9 dons. É difícil se ver pessoas assim, porque a gente não está disposto a se dedicar integralmente nisso, no espiritual. É por isso que existe essa escassez. No meu caso, eu com 1 mês e pouco que eu aceitei Jesus, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento. Agora eu desenvolvo isso, é problema meu. Eu posso muito bem fazer um curso, sou um profissional na teoria e não faço nada. Aqui a referência. Aí não vou trabalhar, fico dormindo, assistindo novela. Olha aqui as palavras de Jesus em Lucas, né? Lucas 24, 49, sobre exatamente essa perseverança que os apóstolos deveriam ter, os discípulos. Olha, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. São palavras de Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então era uma ordem. E ele estava dizendo para aqueles que acreditavam mesmo. Há quem diga, a gente sempre pega, até a gente diz mesmo assim,
porque Paulo diz que ele foi visto, ressuscitado. A gente acredita que seja no dia da ascensão dele, por 500, mais de 500 irmãos, e muitos ainda estavam vivos quando Paulo falou isso. Escreveu e disse, tem muitos vivos aqui. Quer dizer, foi visto por mais de 500. Aí a gente até deduz, e às vezes prega até isso aí, que esses 500, ele disse para esses 500, estava lá, mais de 500 pessoas. Ele disse essas palavras aí. Aí eles foram para o Getsemane, ficaram juntos lá. Não sai de Jerusalém, aí ficaram lá. Aí foram desistindo, ficou 120. No dia, com 10 dias depois, que veio o Espírito Santo, desceu, tinha só 120. Há quem diga que seja isso aí, dessa forma que aconteceu. E dá de deduzir que seja mesmo. E aí, porque Deus ele escolheu exatamente esse dia de Pentecostes, que era uma festa em Jerusalém, que estava gente de todos os países lá. Aí ele aproveitou para dar um tiro de uma vez só. Aí ali saiu já pregando o evangelho para todos os países já. Isso. Nesse dia de Pentecostes. Então é isso aí. Aí a evidência do batismo é falar em língua estranha, que eu não sei nem qual é a língua. Nós não entendemos nós mesmos. Mas falamos em língua. Se uma pessoa estiver pregando em inglês e ele falar em língua estranha, você sabe que ele falou em língua estranha. Ele está falando em inglês, mas a língua estranha é diferente. E é para todos nós. Você vê que todos falam uma língua parecida com a outra. Né? Então é assim, tem os que interpretam, eu não interpreto nada, mas eu falo. Né? A evidência. E eu acho bom. Né? Essa é a evidência. É sinal que eu estou cheio. Né? E não é para andar gritando no meio da rua, né? Claro, mas a gente, quando se enche mesmo do Espírito, você fala em língua estranha, né? Então, isso é uma evidência de que você foi revestido. Agora você quer, você exerce isso, você desenvolveu isso, você tem o diploma. Agora... aí no caso já seria o propósito disso, é você ser uma testemunha autêntica. Você trabalha. E essa testemunha, no sentido original, ela dá um sentido de Marte. Marte é aquele que está disposto a sofrer por proteger aquela verdade, defender aquela verdade que ele aceitou, independente de circunstâncias. Então, o propósito desse revestimento é nos tornar essas testemunhas autênticas do reino de Deus. Fazer Cristo aparecer em nós, né? Sim. E exalar o cheiro dele, que é exatamente a aprovação diante de Deus. Ser aprovado diante de Deus, que é esse cheiro, é agradável. O que você faz na terra, está fazendo, está representando o reino mesmo. Você é um representante, então está cheirando nas narinas do Senhor. E o que pega está fedendo. É isso aí. É assim mesmo que é literalmente a Bíblia. Terceiro subtópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se, por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Atos capítulo 5, versículo 32. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos capítulo 11, versículos 15 ao 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46. E Atos capítulo 19, versículos de 1 a 6. Não tinha como esconder. Pois é, exatamente como hoje. A evidência, o que ficou evidente, eu estou vendo. É falar em língua estranha, que tá ouvindo, você consegue ver o movimento, né, da pessoa se movimentar. Como eu falei agora há pouco, se você
vacilar demais, de alguma forma, não dá da gente explicar isso, mas se você buscar no inimigo, aí no diabo, ele vai te usar também, que ele vai se manifestar, que todo mundo vai ver, rapaz, esse cara está endiabrado, tem um demônio nele aí. É evidência. Do mesmo jeito tem evidência do Espírito Santo, de você fazer coisa que não é normal você fazer. E o batismo é exatamente falar em língua estranha. Aí está batizado, né? Agora é claro que isso, o inimigo entra pelo meio disso aí, mas você vai ver pelos frutos, pela maneira da pessoa agir. Porque tem muito demônio que vai falar dentro da igreja em língua estranha para tapear você. Isso aí a gente sabe disso, já mexi com isso, já presenciei isso aí. Então, mas não significa que falar em língua estranha seja demônio, pelo contrário. Né? Então a gente tem que saber que em todo canto tem aqueles que vêm para enganar, né? E o inimigo usa as pessoas quando se entrega a ele para fazer, para confundir as coisas de Deus e querer imitar o que é de Deus. Né? Mas a gente que busca em Deus, a gente discerne isso aí. Vamos... E ainda tem o quarto ainda, né? O quarto subtópico, a doutrina pentecostal clássica. Sim. Ou doutrina pentecostal bíblica, melhor dizendo, né? Uhum. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecidas é evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões, no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículos 44 a 46 e Atos capítulo 19, versículo 6. É repetição da mesma referência lá. É. Até mesmo a narrativa de Atos, capítulo 8, versículos 14 ao 25, onde há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos, capítulo 8, versículo 18 e Atos, capítulo 9, versículo 17. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito, acompanhada de línguas desconhecidas, como evidência inicial. O apóstolo Paulo fala isso também. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e tivesse todos os mistérios, ele fala ali, 1 Coríntios capítulo 13, né, quando ele fala de amor. Se eu falasse a língua dos anjos, é essa daí. Tem tanta referência, mas às vezes quando a pessoa não quer, aí também não recebe, né? Se não quiser fazer, não faz a obra de Deus, só se quiser, só se acreditar, só recebe até onde acredita. Não pode ser mais que isso. Ou seja, você só produz no natural mesmo. Você só vai ser o que você quer ser. Ninguém te obriga de fazer nada, né? É assim. Mas é isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição.
graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico da lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro subtópico, capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Atos capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo para resistir a Elimas, o mágico. Atos capítulo 13, versículo 9. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Atos capítulo 2 e 17. Exatamente. Aí a promessa que tinha lá de Joel, né? Joel. É que Pedro recitou naquele dia, ele falou, né, a respeito dessa... No último dia, né? Ia ser cheio toda a carne do Espírito, né? Sim. Então, assim, tá para todos, né? Agora, quem quer ser cheio, quem quer ser revestido, quem quer ser capacitado. Porque esse revestimento é como que seja... você se matriculou numa universidade, você já fez o básico, tudo, né? Que é aceitar Jesus como Salvador, e você quer avançar mais um pouco. Aí você se matriculou na universidade, se revestiu. É como você vai buscar esse revestimento. Você está matriculado, mas não está revestido, porque o revestido mesmo você vai se revestindo, você vai se capacitando. O Espírito Santo vai te capacitando, né? Isso aí foi o que eu falei dos dons. Você vai recebendo, né? Aquele primeiro que é o foco principal. Aí depois você vai buscando isso aí e vai fazendo a obra conforme a entrega, conforme queira, né? E então, essa capacidade, ela vem através do conhecimento que você vai recebendo da vontade de Deus, conhecimento, uma autoridade que Deus te dá, né? Exatamente. E a habilidade para desenvolver aquilo. Você vê que aqui o exemplo que tem de Pedro, cheio do Espírito Santo, olha, quando foi confrontado pelos sacerdotes, ele recebeu coragem e sabedoria para enfrentar a oposição naquele momento e defender a fé. Olha o posicionamento dele, isso é autoridade divina. Já Paulo, que fala aqui sobre Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, fala sobre o discernimento e autoridade espiritual que ele recebe numa ocasião específica para se defender e resistir àquelas forças do mal. Exatamente. Né? Ele não foi... não é humano isso. Não é. Ele tem medo, ele respeita, ele não quer, tem nada a ver, não vai me produzir nada, estou fora. Já assim, não, ele sente uma necessidade de defesa, defender o reino. Ele resistiu. Então, ele é um soldado de Cristo, aí se defendendo o seu reino. Né? Então, ele não permite uma intervenção nesse reino de uma forma, vamos dizer, uma heresia que venha de alguma forma corromper alguém. Ele defende isso. Quem tem o Espírito, ele defende, porque para ele é uma perda. E se ele não fizer isso, ele prevarica. É prevaricar, você não agir naquilo que é certo, que deveria, e que Jesus está contando contigo. Tu é minha testemunha, fala para ele aí que não é assim, não. Quer dizer, mas se você não fizer isso, você se omitiu, você recuou. A minha alma não tem prazer nele, naquele que recua, entendeu? É um profissional que vê outro fazer a coisa errada e diz, não, vou deixar, depois vai cair, mas... Tô nem aí, não é meu mesmo. Sabe aquele insensato, ceboso? É isso aí, Deus não tem prazer nesse tipo de gente. Não, ele está errado. E ainda que o cabra faça, você não possa impedir de fazer errado, mas fique sabendo que está errado.
Não, eu estou dizendo, está errado. Então é isso aí, você no reino do céu, você não pode concordar. Isso que está o problema de muitos pastores concordando com o erro, para não, de alguma forma, perder alguma coisa, sei lá, e vai pelo natural. Não ofender. Não diga a verdade, pode espocar pela costa, igual o cigarro, não é falar, mas tem que falar a verdade. Pode ver que Jesus, ele dizia, mas, rapaz, o apóstolo Paulo metiu a peia nele, eu vou dizer, aí você vai ver o Espírito lá sobre Jeremias, dizia, podia rachar, metia a peia nele, não, mas vai acontecer, acontecia mesmo. Quer dizer, o Espírito te dá essa coragem, entendeu? E essa verdade vai ficar ecoando nesse ouvido. Sim, né? E não, talvez vai se seja a única ali. chance que essa pessoa tenha de realmente ser confrontado com a verdade que de repente ele nem tinha percebido que estava inserido num contexto de engano, e de repente alguém mostra isso, a verdade, através do Espírito, né? Porque não ficou lá. Não é a questão de você também fazer por fazer, é ter a direção de Deus, né, para proteger a verdade e ajudar aquela pessoa. E servir de testemunho no dia do juízo, está entendendo? Que é o caso que Jesus disse, importa que esse evangelho seja pregado em todo mundo, a todas as gente, em testemunho. Sim. Aí então virá o fim. O que é isso? Não importa se eles ouviram ou deixou de ouvir, é testemunho. Seja um testemunho. Diz para eles que eu sou assim. O reino do céu é assim, o reino de Deus. Se ele quiser, bem, não quiser, é problema dele. Então é isso aí. Entendeu? Esse testemunho é esse lado aí. Vamos... Segundo subtópico. Pessoas simples, capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Atos capítulo 19, versículo 10 e 11. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos capítulo 6, versículo 8 e Atos capítulo 8 e versículo 6. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Exatamente. Pessoas que estavam ali dispostas a obedecer. A mesma coisa é hoje, não mudou nada. Sim. Mesmo jeito. Falta querer. Só falta orar. É o Senhor da seara que enviou o obreiro para a sua seara. Hein? Se dispor. A gente tem que se dispor. Vamos Terceiro continuar. subtópico, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Atos capítulo 2, versículo 17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos capítulo 2, versículo 47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Todo aquele que acredita mesmo faz parte da igreja, né? Então a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo 39, né? Então essa promessa é para todos. Agora quem quer? Quem se apronta? Né? Então, aí que está a diferença é aí. Né? E se aprontar, é aprontar. Não é se aprontar de uma vez só. Né? Então, você, numa profissão, você tem a capacitação. Né? Numa profissão, médico. Não se formou em médico, né? Aí vem esse... Como é que dá o nome? Especialização, vai galgando. A vida inteira você vai estudar, porque vai saindo, vai mudando, tanto a tecnologia como a medicação. Especialização, vai se especializando. Vai mudando, você tem que ir trabalhando em cima disso. Então, aqui também, da mesma forma, se você quiser parar, para.
Mas está errado. Mas vamos para o terceiro Terceiro tópico. tópico. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro subtópico, o envio missionário. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia, capítulo 13 e versículo 1 de Atos. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Atos capítulo 13, versículo 2. De maneira correta, é. Talvez de uma maneira profética, né? Alguém foi usado, esses profetas assim, foram usados por Deus para dar a indicação certa. Aí primeiro parte da pessoa. Se eu tenho no meu coração um desejo e dentro dessa obra Deus confirma. Mas na hora. E ele cria meios e você vai fazer mesmo. Mas não tem. Só depende da minha entrega, de eu querer. Então Deus conhece os corações, as intenções do coração do homem. Então ele quer. Se Deus não quer que faça a obra, quer, agora eu quero. Quando eu me abro para isso, Deus já me envia. É assim. Então, Paulo, Deus já via isso nele, já foi chamado para isso mesmo. Mandou Barnabé, que tinha mais experiência, tinha que ensinar ele ali. Barnabé e Paulo, e Saulo, né? Que é. Depois, lá na frente, você já vai ver que Barnabé já era Paulo e Barnabé. Era primeiro Paulo. Então, mudou Vamos, segundo subtópico. Segundo subtópico, a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária, quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos capítulo 16, versículo 9. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. É o caso, vou dar um exemplo aqui dos missionários nossos da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Quando eles falaram do sonho que teve para o pastor deles, está na história deles. O pastor deu para trás, não ajudou em nada. Não, vocês estão malucos, rapaz. Não, de jeito não, rapaz, não sabe nem onde é isso, rapaz. Quer dizer, ele persistiu e veio, né? Deus arrumou a maneira, eu sei que trouxe os homens. Está aí a grande obra que foi feita no Brasil. Então, se ele vai também na onda de não vai, ele estava sendo orientado pelo Espírito. E ele persistiu nisso e está aí a obra. Temos que ter convicção do testemunho que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Exatamente. Então, tem muitas coisas que Deus não vai revelar para as pessoas acerca do propósito dele. Exatamente. Para a minha vida. Ele quer para você a coisa. A obra é tua. E quando ele tem uma obra na minha vida e eu me disponho a isso, pode ter certeza que ele vai abrir as portas. Certeza. O caminho para que isso seja cumprido. Porque a glória vai ser para ele. Talvez eles nem imaginassem a dimensão, né, do trabalho que eles iriam
que aquele início, apenas o início daria, né? Exatamente. Vamos à conclusão. Vamos. Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Tirar o nome igreja, ponha o seu nome. Eu não irei a lugar o homem nenhum. Não faz nada. Sem a ajuda, sem a direção do Espírito Santo. Nós não iremos a lugar nenhum. Como que eu estou fichado numa empresa, mas eu estou pronto para trabalhar, vamos dizer assim, mas eu não tenho encarregado para dizer o que eu vou fazer. Eu fico à toa. Para onde eu vou, o que eu vou fazer? E se fizer alguma coisa, o dono da empresa não vai concordar. Não é assim, não. Escuta eu vou te dizer o que é para tu fazer. É assim, é como ser dessa forma. Dá ouvido a minhas instruções. É isso que ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí tu encontra descanso para a tua alma. Se não for assim, não acha. Aí uma coisa que está aqui que deveria ter dito já, e eu vou dizer agora. Pedir e dar-se-vos. Jesus falou, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á. Não tem como você fazer a obra de Deus sem pedir isso, porque é você que a decisão está em você. É isso que nós estamos falando aqui sempre, desde o início. Essa disponibilidade. Então é eu que tenho que dizer, Senhor, eu quero isso aqui. Aí é dado. Mas tu tem que buscar. Porque ele não vai dar assim sem ação, tá entendendo? Toma, tá aqui, tá de mão beijada, caiu nos teus pés. Tá aqui. Não é assim. Então, pega esse caminho aqui, aí ele vai te orientar para onde é que tu vai buscar. Então, é exatamente você fazer essa obra. Aí você começa, você sai na direção. E você vai bater nisso, até acontecer mesmo. Então, é isso aí que é a obra. Não adianta você até mesmo ficar pedindo deitado, tá entendendo? Não, me dá. Vai cair da onde isso aí? Não, te levanta, meu. Até falei com uma pessoa dizendo essas coisas. Tu vai ficar aí deitada? Deus falou para ele. Mas é isso aí mesmo. Então vamos encerrar aqui. É isso aí. Estamos aqui encerrando esse trimestre. O primeiro trimestre de 2024. Que Deus venha abençoar grandemente, né? A sua vida, as nossas vidas, e na próxima lição já começando o segundo trimestre de 2024, né? E é isso aí. Eu espero que você tenha aprendido conosco e tenha também com o comentarista da lição. E é isso aí. A gente vai pegando aquilo que é bom para nós, aquilo que eu quero fazer. É o que foi falado nessa lição agora, que Jesus, ele quer te capacitar, ele quer te usar, ele quer salvar você e que você ajude outros se salvarem. Mas você precisa dar lugar, você precisa ser um testemunho do Senhor. E você não pode testemunhar de uma coisa que você não sabe. Você precisa saber. Para mim ser testemunho do reino do céu, eu preciso saber o que é reino do céu. Como é que funciona isso lá, que é para mim dizer para os outros. Ei, funciona assim. Já pensou, eu vou instruir uma pessoa, ser um guia de um lugar que eu nunca fui lá? Mas para onde é? Rapaz, eu nem sei, eu achava que era para cá, mas não é. Já pensou? Então, não, testemunha é exatamente aquele que conhece as coisas. Então, você testemunhar disso aí. Mas que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.